o que é remap? O que é chipar? Me fala, o que significa esses termos aí? Vamos lá. Dentro da área de programação, quero explicar desde o princípio como funciona, tá ok? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para você que está nos acompanhando. Aqui nós temos uma unidade de controle eletrônica do motor. Então, essa unidade de controle, Jeff, ela pode ser aplicada nos veículos desde 2008 a 2014. Então, aqui nós temos o módulo do motor, tá ok? Esse módulo do motor, ele tem um número de peça. Estou utilizando aqui o módulo motor mais novo, que é o 223.46792. E se a gente colocar esse módulo do motor no lugar de um que estiver danificado, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Por que Essa seria a pergunta principal, né? Por que ele não vai funcionar? Eu vou chegar lá, vou colocar essa unidade de controle, vou parafusar ela no lugar da nova, no lugar da velha, aliás, colocando a nova. E quando eu colocar ela e ligar os conectores e fazer todo esse trabalho, ela não vai funcionar. O fato dela não funcionar é porque não existe um software, não existe uma programação dentro dela. Então ela só vai funcionar se eu colocar uma programação dentro dela, e essa programação ela vai fazer com que o veículo ela venha funcionar. Lembrando que quando a gente fala a respeito de unidade de controle, hoje cada unidade de controle ela vai gerenciar uma função específica. Então aqui nós temos a unidade de controle do motor, que eu trouxe para explicar um pouquinho melhor. Aqui nós temos também uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento do sistema de pós-tratamento dos gases escape do FH4. Então essa unidade de controle aqui ela vai comandar toda a parte do sistema SCR, além de controlar também um retarder, que seria um freio que existe na transmissão. Então essa unidade de controle ela é responsável por monitorar nível do Arla, ela é responsável por monitorar também a temperatura do reservatório do Arla, ela é responsável por fazer o acionamento da bomba, monitorar o sensor de pressão que está junto à bomba. Então ela também monitora o sensor de temperatura dos gases escape. Existem várias funções que é realizadas por ela. Só que é o seguinte, vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor. Quando eu configuro essa unidade de controle, quando eu programo para ser aplicado naquele veículo, em específico ele carrega as características que está instalado no veículo. Vou te dar um exemplo. É um veículo que possui retarder, tá ok? Então ele possui um sistema de freio na transmissão. Então a programação que vai estar dentro dessa unidade de controle, tá ok? Ela vai ser com a configuração retarder. Mas vamos supor que esse caminhão sofreu um acidente, Jefferson, e aí alguém foi lá e comprou esse módulo e quer aplicar esse módulo em outro veículo que não possui retarder. Então vai ficar as falhas ali do retarder, havendo a necessidade de realizar a reprogramação dessa unidade de controle. Então é muito importante falar a respeito disso. Então quando a gente fala de programação é uma coisa, quando a gente fala a respeito de remap ou chipar é outra. A programação, eu estou utilizando um arquivo que é original e característico do veículo que eu estou trabalhando. O remap não, é quando eu estou manipulando essa programação, buscando uma melhoria, uma melhor eficiência dentro daquilo que já foi construído pelo fabricante. Então, isso que seria o famoso chipar. Quando a gente fala o termo chipar ou remap, nós pegamos uma programação já existente e a gente consegue trabalhar dentro dessa programação, fazendo com que o veículo ele venha entregar um melhor desempenho, uma melhor economia, e tudo depende muito do profissional que está fazendo esse tipo de programação. Então existe a programação básica, que seria só a reposição do software junto à unidade de controle. E existe também o remap, que é quando você pega esse software, você consegue melhorar ele para que ele possa entregar mais ao cliente. Então é muito importante a gente separar os dois. Tá ok? Então, o procedimento de programação da unidade de controle é quando eu estou repondo a programação dentro da unidade de controle. Remap é quando eu utilizo recursos, eu utilizo várias ferramentas que eu consigo identificar as linhas que podem ser alteradas, podem ser melhoradas, para que ele consiga entregar o melhor desempenho. Quero trazer um exemplo bem básico aqui para a gente poder entender bastante como funciona tudo isso. Tá ok? Vou pedir nossa equipe técnica para colocar a primeira imagem, que nessa primeira imagem a gente consegue explicar bem legal, Jefferson, o que seria remap. Enquanto eles colocam a imagem, é importante a gente entender o seguinte, alguns conceitos. Então vamos lá para o conceito. Galera, nós estamos falando a respeito do remap do motor, ok? Em específico, vamos falar a respeito de motor, que é o principal que existe hoje. Hoje existe remap para transmissão também, já está evoluído e cada vez mais as pessoas estão trazendo soluções para os clientes que quer ter um melhor desempenho, uma melhor dirigibilidade do veículo, uma melhor entrega. Em termos reais, Alan, o que seria esse melhor desempenho? Bom, a gente trabalha com alguns fundamentos. Então nós vamos para o primeiro fundamento. O
primeiro fundamento que eu quero deixar bem claro é que o cara que ele faz remap, ele precisa entender a respeito do motor, como a gente já falou, por exemplo. Não tem como o profissional da área prestar um serviço para o cliente dele sem entender como funciona o motor ou sem saber quais são as consequências que pode ter um remap mal feito. Então a gente sempre trabalha com um princípio básico. O motor, ele trabalha com o princípio do triângulo de fogo, tá ok? Triângulo de fogo basicamente seria calor, oxigênio, combustível. Então se você tem calor, oxigênio e combustível, você vai ter fogo. O remap nada mais é do que você trabalhar alguns limitadores dentro da unidade de controle do motor, que é via software, para que esses limitadores eles consigam fazer um pouquinho mais retardado a função deles. Por exemplo, a gente está pegando aqui no nosso slide, e é muito importante a gente ressaltar isso. A gente está pegando ali o gráfico de um veículo 480, ok? Então nós temos duas curvas. Nós temos o 480 seria um veículo D13A, um veículo mais antigo, mas eu acredito que é um veículo que a grande parte das pessoas trabalha no dia a dia, por isso que eu trouxe ele. Então nós pegamos ali um D13A só para explicar o conceito, tá ok? Então o motor, basicamente ele é uma máquina térmica que ele transforma energia calorífica em energia mecânica. Esse é o conceito do motor a combustão diesel. Máquina térmica que transforma energia calorífica em energia mecânica. Então, através do calor, através da própria energia que é produzida com a queima, eu consigo converter essa energia em energia mecânica. Esse é o conceito de fundamento do motor. Então, ali nós temos dois exemplos bem legais. Nós temos ali uma curva de torque e uma curva de potência. A curva de torque é uma curva que está pontilhada, a curva de potência é uma curva que está constante. Então o motor basicamente ele produz torque e potência. Só que se o cliente ele utilizar a potência do motor, pode ser que o veículo ele se torne antieconômico, pode ser que ele não venha ter um bom desempenho, tá? Satisfatório com relação à economia. Agora, se o veículo ele utilizar corretamente a curva de torque, aí muda todo o cenário. Então quando o cliente utiliza o torque é onde ele obtém um melhor resultado, um melhor rendimento com relação ao consumo de combustível. Hoje o principal problema dos clientes é consumo de combustível, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente faz um remap para o cliente, a gente está prometendo para ele o que, Jefferson? Hoje você tem um caminhão que faz lá, por exemplo, 2.2, que seria 2.2 km por litro. Então, quando a gente faz o remap, a nossa expectativa é que a gente consiga melhorar até mesmo esse consumo, fazendo com que ele consuma ali 2.4. É 0,2, seria 2 décimos percentuais na economia de combustível. Mas quando o cara calcula isso no final do mês, o ganho é muito grande. Quando ele calcula isso no final do ano, o ganho é muito grande. Então quando a gente fala a respeito de remap, a ideia do remap consequentemente a gente vai aumentar a potência porque a gente precisa do torque. Não tem como eu ter mais torque sem consequentemente aumentar a potência. Então a gente utiliza a principal consequência, que é o aumento de potência, para ganhar o torque. Então, se o motor tem maior potência, consequentemente também ele tem um maior torque. Então, dessa forma que funciona. Então, ali, por exemplo, nós temos ali um 480. O 480, em potência nominal, ele vai entregar 480 HP. Mas o que ele vai entregar de torque, o 480, basicamente ele está pegando uma linha ali em torno, vamos pegar uma média ali estimada, 2.400, 2.300 Newton. A gente pega a média ali, 2.250, vamos colocar ali 2.300 Newton. Ali, ó, 480, 2.400 Newton, para ser mais claro. Então, o D13A 480, ele entrega 2.400 Newton. Comparado a uma potência menor, que a gente está pegando ali um 440, por exemplo, diferente. Então, a potência 440, ela entrega 2.200 Newton. A potência 400, ela entrega 2.000 Newton. Então, a gente tem um exemplo bem legal. Você tem um veículo 400 HP, que ele vai entregar 2.000 Newton. Você vai ter um veículo que ele tem 440 HP, que ele vai entregar 2.200 Newton. E você tem um 480 que vai entregar 2.400 Newton. Então, qual que seria a ideia? A ideia base seria a seguinte: eu vou conseguir pegar esse 480, onde ele está ali com 2.400 Newton, eu vou conseguir ele entregar mais 200 Newton para o cliente. Ou às vezes mais 400 Newton para o cliente. Vai depender muito da estratégia. Chega a ter 2.800. Vai depender muito da estratégia, vai depender muito também como que está a vida útil do motor do cliente. É muito importante ressaltar isso, que um programador, antes de realizar as programações, ele precisa fazer uma avaliação do motor para saber se esse motor ele suporta essa programação. Então é muito importante o técnico ter essa compreensão a respeito do que ele está fazendo de reparo.
Então, esse motor que está com 2.400 Newton, quando a gente chipa ele, a gente está passando esse motor para entregar o torque com 2.800 Newton. Então, qual que é a ideia disso? A ideia, muitas das vezes, infelizmente, o profissional que está fazendo essa programação, ele não orienta o condutor. A ideia para orientar o condutor seria o seguinte, ó, o mesmo torque que ele teria 2.400 Newton com 1.400 RPM, esses mesmos 2.400 Newton ele vai ter agora com 1.200 RPM. Então, 200 RPM menor. Então, quanto menor ele trabalhar a rotação e ele se adaptar com o torque que está sendo entregue, ele vai economizar combustível. Então, o torque que ele teria com o torque de 2.400 Newton, que ele teria a uma rotação de 1.400, agora ele vai ter com rotação muito mais baixa, 1.200. Ah, não, Alan, mas eu quero um pouquinho mais de torque. Então, esse pouquinho mais de torque nós conseguimos entregar até 2.800 Newton para ele. Tá ok? Quando ele estiver na rotação de 1.400 RPM. Então, quer dizer, nós trabalhamos em limitadores, Jefferson. O software ele tem uma escrita que nós chamamos de mapa. Dentro desse mapa, ele vai ter um limitador de torque, ele vai ter limitador de pressão de combustível, ele vai ter limitador de injeção. Então, nós trabalhamos nesses mapas fazendo com que esses limitadores eles consigam ser elevados. Como a gente utilizou no conceito, é uma máquina térmica, basicamente o conceito do motor. O motor é uma máquina térmica que transforma energia calorífica em energia mecânica. Então, se eu quero obter uma melhor energia mecânica, consequentemente o motor ele vai precisar produzir mais calor. Então, quando o motor produz mais calor, ele entrega uma maior energia mecânica. Esse é o fundamento. E é por isso que o programador ele precisa ter consciência daquilo que ele está fazendo, porque a ferramenta ela não define limite. Então, quando você está fazendo uma programação, esses mesmos 2.800 que a gente se resguarda em entregar para o cliente, pode ser que esse profissional ele não tenha essa consciência, ele queira entregar 3.200. O motor ele vai entregar. O motor em si, galera, ele é limitado em função das curvas que são definidas como limitadoras. Então, quando o motor está trabalhando e ele chega a 2.800 Newton, ele vai limitar. A partir dali ele não vai produzir mais energia. Mas se o cara ele colocar lá 3.200, 3.400, ele vai tentar entregar. É onde danifica o motor. Então a programação, o chipar seria isso. Nós pegamos uma escrita do arquivo que é determinada pelo fabricante e a gente consegue trabalhar nesse arquivo, nessa programação, fazendo com que ele tenha os limitadores elevados. E por que o fabricante já não entrega o produto com esse tipo de arquivo? Essa é uma pergunta. Tipo de programação? Essa é uma pergunta, cara, que é muito feita. Essa pergunta é feita pelo cara que está recebendo essa programação, que seria o proprietário do caminhão. Essa programação é feita pelo técnico também. É uma pergunta muito legal. Peraí, se a grande competitividade entre as marcas... Então, quando a gente fala competitividade, é porque existe um duelo. Sim. Entre a Volvo, a Scania, a DAF, e esse duelo ele existe. E esse duelo, muitas das vezes, ele é justamente com relação a consumo de combustível. Então, hoje um frotista, quando ele vai escolher um caminhão que ele vai comprar para adicionar à frota dele ou criar uma frota, ele vai levar em consideração qual é o veículo que gasta menos. E aí a gente se pergunta, por que o fabricante então não trabalha um pouquinho os limitadores para poder entregar um melhor consumo de combustível? Simplesmente pelo fato de existir uma legislação. E essa legislação ela define alguns pontos que o veículo, para que ele seja homologado, para que esse veículo ele seja credenciado, ele precisa atender esses pontos dessas normas ambientais, normas de ruído, normas de emissão de poluentes. Então existem algumas normas, tá ok? Entendi. Então por esse motivo que o fabricante não entrega. E lembrando também que o fabricante ele visa outros motivos também, né? Até mesmo a gente não pode negar que se uma programação ela for mal feita, pode ser também que ela venha interferir na vida útil do motor. E isso a gente jamais pode negligenciar, tá ok? Antes do técnico realizar a programação, ele tem que fazer uma avaliação criteriosa no motor do cliente dele. Não é simplesmente chegar e fazer a programação, isso é muito importante. Como a gente falou, esse é o remap, né, Jefferson? A troca de arquivo, o que seria a troca de arquivo? Só para a gente deixar bem claro qual que é a diferença de um para o outro. Esse remap nós fazemos na edição avançada. Então eu faço uma melhoria dentro do arquivo do fabricante. Então eu vou pedir aqui para colocar ali novamente a imagem do 480. E o que seria a troca de arquivo, tá ok? Para a gente poder separar os dois.
O 480 ele vai entregar 2.400 Newton, rotação de 1.050 a 1.400 RPM, tá ok? Então a gente memoriza esse número aí junto comigo, você que está nos assistindo. Então ele vai entregar 2.400 Newton de torque de entrada, tá ok? Basicamente para transmissão. Então a gente pode passar para o próximo, que é o do 520. Já o do 520, ele vai entregar 2.500 Newton. Então quer dizer, eu consegui melhorar 100 Newton no veículo só fazendo uma troca de arquivo. Então como que é feita essa troca de arquivo? Então basicamente eu tenho um arquivo lá no meu banco de dados do caminhão 480 e eu tenho um arquivo do 520. Então se eu utilizar o arquivo do 520 em um veículo 480, consequentemente ele já ganhou o torque, já ganhou a potência nominal de 520. Até mesmo porque quando a gente faz a programação, a gente analisa o que muda no motor. Então, por exemplo, do 480 para o 520 não muda absolutamente nada. O motor é o mesmo. Então, quando a gente fala nada, a gente está levando em consideração turbocompressor, a gente está levando em consideração unidade injetora, a gente está levando em consideração cabeçote, válvula, tá ok? Hélice. Então, a programação do 480, tá ok? Ela pode ser substituída pela programação do 520, que o veículo ele vai conseguir produzir 100 Newton a mais do que ele produzia anteriormente, entregando uma maior economia e entregando também um melhor torque para o cliente. Então, essa é a programação. Agora, o remap é quando eu estou fazendo uma melhoria em cima. Então, eu estou pegando um arquivo 520 e eu estou aumentando ali uns percentuais dentro dos limitadores, fazendo com que ele entregue uma maior potência com o objetivo de ter um maior torque. Essa seria a resposta. Ótimo, perfeito. Se você ainda não curtiu e compartilhou esse vídeo, você está perdendo tempo, porque realmente aquilo que está sendo entregue aqui é um conteúdo de bastante valor. Compartilhe aí com seus amigos, seus colegas da linha pesada. Eu tenho certeza que isso daqui vai fazer bastante sentido para você aí, profissional dessa área, ok? A gente faz tudo isso daqui e prepara tudo isso daqui para que você tenha informações relevantes e consiga entregar um serviço de qualidade para os seus clientes. Esse é o nosso propósito, formar profissionais de sucesso.